A previsão de Selic em 15% para esse ano, gente. O índice de confiança de serviços caiu em abril e atingiu o menor nível desde maio de 2021. Se a oportunidade aparece no Brasil, imagina para quem está na zona do euro. É um mercado muito mais antigo, é um mercado muito mais consolidado, a moeda é mais forte, uma pessoa organizada financeiramente conseguiu economizar aí mais de R$4.000 no imposto de renda. Começando a rádio mais informativa desse Brasil e que também vai te deixar com a motivação lá em cima e chegando a oportunidade em 3, 2, 1. Começando a Rádio Vista, pessoal, sejam muito bem-vindos. Semana do dia 28 de abril, última semana do mês de abril, tá começando a Rádio Vista mais uma vez. Eu sou Matheus Carneiro, seu anfitrião, seu colega de manhã aqui, de tarde e de noite, e vou te trazer notícias sobre o mercado, tudo que tá rolando no Brasil e mundo afora, e também chegando a oportunidade dentro dessas notícias e acontecimentos. Vamos lá então, pessoal. Diretor, roda a vinheta aí, nego. Então vamos lá, vamos começar. Como de praxe, a gente sempre começa aqui falando sobre o nosso relatório Focus, que para quem não se lembra, é um relatório no qual o Banco Central entrevista semanalmente diversas instituições financeiras e neste relatório você acaba vendo aí o que eles estão dizendo sobre o mercado, atualizado toda segunda-feira relativo ao fechamento do mercado na sexta-feira anterior. Então vamos lá aqui, estamos com alguns índices, vamos falar aqui de IPCA, pessoal. Pela segunda semana consecutiva uma queda do IPCA, então a quarta semana já estava aí a 5,65% a previsão de fechamento para esse ano e hoje a previsão fica para 5,55%. A semana passada já tinha caído aí para 5,57%, o que é um ponto importante, tá? O PIB mantém-se a previsão de fechamento para um PIB total aí de 2% para esse ano. O câmbio pela terceira semana consecutiva estabiliza em R$ 5,90, gente. E a taxa Selic pela 16ª semana consecutiva, a previsão de Selic em 15% para esse ano, gente. Foram mais de 100 instituições financeiras que responderam essa pesquisa e é legal a gente poder ver que alguns números ou eles se estabilizam ou eles têm uma queda na previsão, como por exemplo ali o IPCA. Então quando a gente fala de IPCA e câmbio, a gente tem para nós meros mortais, quando a queda, por exemplo, acontece, isso impacta diretamente no preço das coisas que a gente compra. E quando a gente tem uma estabilidade ou até mesmo uma queda, significa que as coisas estão dando um respiro. Então, notícia boa até aqui. Não é as melhores, porque as previsões de fato poderiam ser melhores, né? Mas a estabilidade ou a queda dessas previsões já trazem aí bons agouros. Beleza? E agora nós vamos provar que a Rádio Vista é de fato uma rádio que enxerga oportunidades, apesar de não sermos ingênuos. Agora eu vou te provar, porque saiu uma notícia na Valor Econômico que o índice de confiança de serviços caiu em abril e atingiu o menor nível desde maio de 2021, segundo a Fundação Getúlio Vargas, gente. E o motivo por qual a gente enxerga como oportunidade é porque assim, quando as coisas estão ruins, não tem como muito piorar, né? Ou até pode piorar, mas existem espaços para melhorias. Imagina você, por exemplo, que um restaurante, depois de muitos meses de movimento estável, começa ali a ter mesas vazias. Essa queda na confiança dos serviços é como se fosse o gerente que está percebendo que os clientes não querem voltar para o restaurante. Isso acaba gerando uma certa preocupação, conflito no futuro. E na verdade, quando você tem momentos conturbados como esse, pode sim significar grandes oportunidades. E o que isso pode significar de positivo, gente? Para tentar solucionar algum tipo de problema, quem é preocupado, um bom gestor, até o próprio gerente desse restaurante, por exemplo, até o dono desse restaurante, o que ele vai fazer? Ele vai investigar o que está acontecendo. E muito dos motivos pelo qual ele vai tentar melhorar é também investindo um certo capital. Então, por exemplo, imagina que o funcionário está mal treinado. O que vai acontecer? Ou ele vai trocar a equipe, porque de fato podem ter ali funcionários que não vão querer ou vão se adaptar à nova cultura, ou ele vai até investir naquele restaurante, porque, deixa eu fazer alguma coisa diferente, dar um choque diferente. E com isso, pode ser que traga treinamentos, pode ser que contrate consultorias externas. E isso acaba criando oportunidades para você que é empreendedor, para você que é investidor, entrar nessa onda e de repente ajudar a solucionar esse problema. Até porque, gente, empreender é sobre resolver problemas sim. Então olha como é importante a gente olhar oportunidades de melhoria. A
gente sabe que esse restaurante, por exemplo, não está entregando um bom serviço. Então o que a gente pode fazer? Resolver esse problema. E quando eu tento resolver o problema, eu não estou focando no problema, eu estou focando na solução. Então como nós iremos solucionar esse problema? E é assim que crescem grandes empresas, grandes negócios e grandes oportunidades, enxergando o problema e olhando de frente. Então, gente, essa questão do índice de confiança dos serviços no nosso mercado ter caído e atingido um patamar tão baixo como maio de 2021, significa que tem muita oportunidade para resolver problemas, e para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer ser um bom investidor ou até um bom empreendedor, ou simplesmente enxergar novas oportunidades, pode ser o momento agora dentro do mercado de serviços. E parece, pessoal, que isso não é só no Brasil. Olha só, o índice de confiança econômica na zona do euro, ou seja, na Europa, também recuou em abril, atingindo aí 93,6 pontos segundo a Comissão Europeia, gente. E olha como é interessante, né? O reflexo de todo momento que nós estamos vivendo. No Brasil, a gente tem aí a queda no índice de confiança do serviço, ou seja, as pessoas estão confiando menos em empresas de serviços. Na Europa, não é só com relação a serviços, mas também com relação à indústria. Essa semana, a gente teve um problema importante, principalmente em Portugal e Espanha, sobre um apagão que aconteceu por lá. E isso é só um reflexo do que está acontecendo, gente. Então, parece, e é por isso que a gente quer ser diferente, trazer pauta positiva, que o mundo está estressado, que o mundo está cansado do que está acontecendo, as pessoas estão cansadas, mas a gente está aqui para ser portador de boas notícias. Então, se a oportunidade aparece no Brasil, imagina para quem está na zona do euro. É um mercado muito mais antigo, é um mercado muito mais consolidado, a moeda é mais forte, então o mesmo vale. Se você está considerando oportunidades dentro do Brasil, por que não considerar fora? De repente pode ser o seu momento de experimentar alguma coisa lá fora desse sentido. E quando eu digo assim, eu digo também na zona do euro, porque os índices estão mostrando isso. As pessoas estão mais desconfiadas, as pessoas estão mais cautelosas. Brasil e mundo afora. Portanto, grandes oportunidades nascem disso, gente. De novo, não vamos ser ingênuos de achar que agora vai tudo dar certo, é só botar o dinheiro que nós vamos recuperar. Tem que ter trabalho bom na massa. Isso é verdade. Agora que a oportunidade está aí, temos dados claros que está mostrando. E agora, um quadro novo na nossa Rádio Vista, que a gente vai chamar de Dica do Vista. Essa Dica do Vista nada mais é do que uma dica que nós vamos trazer para vocês sobre educação financeira e sobre organização, como você pode cada dia mais se organizar, matar sua dívida, encaminhá-las, conhecer um pouquinho mais sobre planejamento financeiro. E nessa Dica do Vista dessa semana, a gente vai fazer aqui uma menção honrosa à Semana Nacional da Educação Financeira. E essa Semana Nacional de Educação Financeira traz a oportunidade de falarmos sobre organização. Então, gente, a gente está chegando num momento em que a declaração do imposto de renda já está aí e a gente precisa cada vez mais se organizar, porque quando você se organiza e você tem um bom planejamento financeiro, você consegue enxergar oportunidades até mesmo na declaração. E olha que bacana, gente, a gente teve uma conversa recentemente com algumas empresas em que nós mostramos para os colaboradores em que uma pessoa organizada financeiramente conseguiu economizar aí mais de R$4.000 no imposto de renda. Então, de novo, como que essa pessoa começou a fazer isso? Primeira dica rápida: começa a tirar um tempinho da sua vida financeira para começar a organizar e revisar seus gastos. A gente acaba gastando muito dinheiro de forma desnecessária, e o que a gente gasta de forma necessária, a gente acaba esquecendo também em algum momento. A gente lembra quanto que é a parcela. Mas você sabia que se você se organizar para guardar e recuperar todos os recibos e comprovantes do plano de saúde, por exemplo, você pode utilizar em algum momento para abater do teu imposto de renda do ano seguinte? Pois é, pessoal, isso chama-se organização. Então, a primeira dica fácil, simples, que você vai fazer: toma uma água, um cafezinho e tira ali 15 minutinhos da sua semana, meia horinha se precisar, para revisar gastos, para revisar não só o que você está gastando desnecessariamente, mas para você entender o que você está gastando de verdade, beleza? Pequenas ações, gente, ó, grandes resultados. E essa aqui é a Rádio Vista, pessoal, é a rádio que vai trazer para você sempre pauta positiva, oportunidades, sem ser ingênuo, porque notícia ruim e vender o caos, já tem gente fazendo isso aqui a rodo. Eu sou Matheus Carneiro. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, clica no sininho, segue o nosso canal e até semana que vem. Tchau!